Como fazer o seu site ou o seu blog aparecer na primeira página do Google em 3 passos simples. Provavelmente, se você tem um blog, já pesquisou sobre técnicas de SEO, formas de fazer com que o seu site melhore o posicionamento e consiga mais visitantes. E cara, eu sei, é muito complexo. O Google tem mais de 200 fatores de posicionamento e fica extremamente difícil entender o que é mais prioritário. Então é por isso que eu tô gravando esse vídeo, para te ajudar a resumir tudo isso em 3 passos simples. Então fica aqui até o final para você poder saber quais são esses 3 passos e colocar seu site de uma vez por todas na primeira página do Google. Seja muito bem-vindo, você está no maior canal de SEO do Brasil. Aqui você encontra mais de 300 vídeos, todos eles com o objetivo único e exclusivo de te ajudar a chegar na primeira página. Eu recebo diversas vezes essa pergunta: Bruno, acabei de criar um site, acabei de criar um blog, o que eu tenho que fazer de SEO? Eu já instalei plugin, já instalei ferramenta, já contratei ferramenta, mas ainda assim eu não tenho visitantes. Todo dia que eu olho lá no meu Google Analytics, eu não tenho nenhum tráfego vindo das pesquisas do Google. Eu vou resolver esse problema para você em 3 passos muito simples que não vai durar nem 5 minutos. Primeira coisa, a gente precisa entender como que o algoritmo funciona. O algoritmo do Google, ele foi projetado para entregar o melhor resultado para o usuário. Então, nesse processo de entregar o melhor resultado, ele criou vários dispositivos, várias funcionalidades dentro da base dele para que consiga entender. Afinal, né, o Google ele é um robô, não é uma pessoa que está lendo ali. Por exemplo, quando você procura ali como perder peso, é um robô que está lendo aquele conteúdo para saber se aquele conteúdo ali ele dá match com a pesquisa do usuário, né? Então, dentro desse processo, existem muitos fatores de posicionamento. O erro que a maioria comete é querer fazer tudo e eles acabam não priorizando o que normalmente eles não acabam priorizando o que dá resultado de verdade. Para a gente poder conseguir fazer isso com eficiência, a gente vai aplicar uma técnica que é muito conhecida, que é a teoria de Pareto. Eu não sei se você conhece o que é a teoria de Pareto, mas basicamente esse cara foi um matemático aí de muitos anos, muitos séculos atrás, no qual ele desenvolveu uma teoria de que 80% dos resultados de uma ação vem de 20% dos esforços. Então, isso significa que nós não precisamos trabalhar para encontrar os 100%. A gente vai focar nos 20%, que esses 20% vão trazer 80% de resultado. Muita gente acaba perdendo muito tempo trabalhando nesses 80% e não consegue os resultados que desejam, tá? Então eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder ir para um quadro branco, para a gente poder desenhar. Então aqui, eu só vou fortalecer aqui o que eu acabei de falar, né? Os 80-20. Então nós vamos focar nesses 20%, no que realmente dá resultado, nas coisas que mais são prioridade. Só vou reforçar ainda aqui a teoria de Pareto. Suponhamos que você vai correr uma maratona. Aí você pega ali, todo mundo que corre a maratona, todos os primeiros lugares da maratona, eles fazem um determinado treino. Eles correm todo dia, eles malham e comem carne branca. Um exemplo, tá? Hipotético. Esses caras também, eles também fazem algumas outras ações, como por exemplo, eles bebem, sei lá, 3 litros de água por dia, 4 litros de água por dia. Só que dentro de todas essas ações, existem coisas que estão incluídas nos 20%. Por exemplo, se ele não correr todo dia, ele não vai conseguir terminar a maratona. Mas se ele deixar de beber essa água, ele vai terminar a maratona. Ele pode não terminar a maratona muito bem, mas a maratona ele vai terminar, porque a corrida é mais importante do que beber água. Espero que você tenha entendido, né? Exatamente isso que a gente vai fazer aqui dentro do SEO. Antes de continuar com esse vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Nos próximos dias eu vou fazer um evento 100% online e 100% gratuito, que vai te ensinar a faturar de R$ 1.500 a R$ 5.000 por mês utilizando técnicas de SEO. E para você poder participar, tudo que você precisa fazer é clicar no primeiro link aqui da descrição. Você vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp, onde eu vou passar todas as informações desse evento. Eu te espero lá. Então, quais são os 20% que nós devemos focar do SEO? São esses 3 passos. O primeiro passo é o planejamento. O planejamento é a seleção correta das palavras-chave. O Google ele funciona como uma biblioteca. Imagina que você tem aqui uma biblioteca, você tem o usuário aqui, ó, e todo dia ele acorda com determinadas dúvidas e ele usa o celular dele para fazer as buscas. Então ele tem lá, eu quero saber como perder peso. Então ele vai lá e digita lá no Google como perder peso. E o Google, como tem a função de entregar o melhor resultado para ele, o Google vai pegar aqui dentro da base de dados dele, de todos os sites que respondem essa dúvida, ele vai pegar o que tem a melhor resposta para entregar para esse
desse usuário. Se o seu conteúdo ele não responder a dúvida do usuário, ele não vai aparecer no Google, porque não faz sentido para o Google catalogar dentro da base de dados dele o seu conteúdo. Então, a primeira etapa e mais importante do processo é você selecionar exatamente o que as pessoas estão pesquisando. E para isso a gente usa o processo de Keyword Research ou planejamento de palavras-chave. Então, esse aqui é o nosso primeiro ponto que deve ser focado. Antes de fazer qualquer coisa, cara, antes de você pensar, tipo, eu vou colocar um design aqui no meu site, eu vou, sei lá, produzir conteúdo, antes de qualquer coisa, mano, você precisa de ter o planejamento. O que é o planejamento? Ter bem definido quais são as perguntas que as pessoas fazem. Então, você precisa de ter tudo isso catalogado. É o primeiro passo. O segundo passo é, você vai fazer a otimização e criação do conteúdo, né? A criação e otimização, que é colocar o conteúdo para que as pessoas consigam ter acesso, inclusive o Google, né? Então, essa aqui é a segunda etapa. Eu vejo muita gente que chega aqui pra gente e fala o seguinte: pô, Bruno, eu preciso de otimizar o meu site. Eu não tô recebendo acesso do Google, eu já publiquei 100 conteúdos, já publiquei 50 conteúdos e ainda assim não estou aparecendo. Tá errado, mano. Tá errado, tá tudo errado. Começou errado, porque isso não é pra acontecer. Porque o primeiro critério que deve ser otimizado dentro do projeto é a seleção das palavras-chave. Então, não tem como você ter que otimizar o seu conteúdo. Primeiramente, você vai ter que selecionar as palavras corretas. Depois de você ter as palavras corretas, ainda que você não esteja na posição que você queira, você tem que aparecer no Google. Não tem como não aparecer. Qualquer site vai aparecer no Google se fizer o planejamento correto. Então, a segunda etapa é a produção do conteúdo, que também gera muita confusão. Por quê? O SEO, ele é dividido basicamente em duas eras, cara. Vamos colocar assim, ó. Antes do BERT, vou colocar aqui, vamos botar como se fosse antes de Cristo, né? É antes do BERT, aqui, AB antes do BERT e depois do BERT. O que é o BERT? O BERT foi um pacote de atualizações que o Google lançou, que mudou drasticamente a forma de se fazer SEO. Dentre todas essas atualizações que vieram junto com esse pacote, tiveram algumas que foram muito impactantes para quem trabalha desse ramo, que foram o NLP, que é o Natural Language Processor, o EAT e também o TF-DF. Esses foram dispositivos que foram inseridos dentro do algoritmo e extinguiram de uma vez por todas o uso de palavras-chave. E muita gente, quando tenta fazer SEO nos dias de hoje, foca muito em palavras-chave. Isso não é um critério prioritário de posicionamento, porque o Google hoje ele consegue entender o que você está falando sem necessariamente encontrar a palavra. Isso tudo por conta dessas atualizações que eu acabei de te falar. Então, nessa etapa é muito importante você entender isso e focar em produzir um conteúdo que responda às dúvidas do usuário, não necessariamente que tenha uma determinada porcentagem de repetição de palavras-chave, como é pregado dentro do mercado. Isso não vai resolver. E para a gente poder ter a prova real, é um exemplo aqui que eu gosto muito. Quando a gente procura aqui como perder peso, é uma palavra de extrema concorrência, onde a gente consegue encontrar 198 milhões de resultados, ou seja, são 198 milhões de páginas que estão buscando estar aqui na primeira página. A gente consegue encontrar aqui o Tua Saúde. E aqui no Tua Saúde, a gente não consegue encontrar aqui dentro do conteúdo o termo como perder peso. A gente encontra, dicas para emagrecer e perder barriga. Naturalmente, o Google consegue entender que o usuário que está buscando como perder peso, ele quer emagrecer e perder barriga. Então, quando eu aperto aqui o Ctrl F e coloco como perder peso, eu não consigo encontrar essa palavra. Isso daqui é a prova de que o Google não utiliza palavras-chave dentro do conteúdo para identificar que essa página resolve o problema de quem quer perder peso. Ele consegue fazer a correlação de palavras através desse sistema que eu te passei, principalmente o TF-DF, que é uma fórmula que foi criada especificamente para isso. E por último, terceiro e não menos importante, a gente vai trabalhar a parte da autoridade, que são nada mais nada menos do que os backlinks. Talvez você já tenha ouvido falar. Os backlinks são apontamentos de outros sites que têm autoridade dentro da rede falando do seu site. Quando você tem apontamentos de outros sites, você ganha dois grandes benefícios no processo de posicionamento. O primeiro benefício é que você vai ser indexável, aumenta a sua indexabilidade. Indexabilidade é o processo que o Google utiliza para catalogar as páginas. Quando você cria uma página, você não entra automaticamente no Google, ele precisa de ler sua página para ele poder colocar você aqui dentro. Ele precisa de catalogar a sua página. Então, muitas das páginas que existem na internet, elas não estão catalogadas. O Google ele é apenas um site, ele não é dono da internet. Então você precisa de fazer esse processo de indexabilidade. E quando você tem backlinks apontando para você, esse processo ele é facilitado, porque o Google ele não precisa te encontrar, mas encontrando alguém que está apontando para você, ele vai conseguir te achar.
Então você ganha pontos aqui na indexabilidade, que é uma coisa que pouca gente sabe e às vezes produz conteúdo e não sai do lugar. Por quê? Porque o Google sequer encontrou aquela página. Então os links eles vão conseguir fazer isso, trazer mais indexabilidade, fazer com que o seu site fique mais visível para o Google inicialmente. E além da indexabilidade, os backlinks eles vão te ajudar a construir a autoridade. Porque como nós vimos aqui, né? Quando a gente busca aqui o termo como perder peso, vamos voltar lá, a gente vê que a gente tem mais de 400 milhões de resultados, né? A gente tem muitos resultados. Como que o Google vai diferenciar quem que é o melhor e quem que é o pior aqui dentro de todo esse bolo ali? Ele vai identificar através da autoridade que determinadas páginas têm. Então, quem tem mais autoridade vai ter mais prioridade. Então, esses são os 3 passos que você precisa seguir para você chegar de uma vez por todas na primeira página do Google. Primeiro é fazer a correta seleção das palavras-chave. Segundo é responder às dúvidas que os usuários estão tendo relacionadas a essas palavras-chave. E por terceiro, e não menos importante, enviar backlinks para que o Google tome conhecimento do nosso site, do seu blog, seja iniciante ou não, e também para que ele consiga entender que você tem autoridade, que você está apto a falar daquele assunto, que se ele mostrar o seu resultado, a sua página, para os usuários que estão buscando dentro da plataforma, ele não vai se arrepender, porque ele cumpre todas as necessidades para atender a necessidade daquele usuário ali, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, todo dia tem um vídeo novo que vai te ajudar a chegar na primeira página do Google. Eu vou ficar por aqui e até a próxima. 120 nichos lucrativos e sem concorrência. Eu separei a lista dos melhores nichos para você monetizar o seu blog em 2023 e tá tudo disponível no link aqui da descrição. Então toca lá e pega o meu e-book gratuito que vai te ensinar 120 nichos para você monetizar o seu blog em 2023.